Olá, galerinha do quarto ano. Estudamos o mês de agosto, de setembro. Agora, nesse finalzinho deste mês, vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos estudados. Então, nossa revisão do componente vehicular da língua portuguesa vai ser dividida em dois vídeos. Neste vídeo será a revisão da unidade 6 do livro didático e no outro vídeo posterior que vocês vão estar assistindo, vai ter a revisão da unidade 7. Bem, vamos iniciar nossa aula de hoje sobre a revisão da unidade 6, onde a gente começou estudando sobre o gênero textual reportagem, que é esse gênero textual jornalístico que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. E essas reportagens, elas são publicadas em jornais, revistas, na internet, televisão, rádio, e dentre outras fontes de informações. As fontes usadas pelos jornalistas para fazerem suas reportagens são pessoas que relatam fatos ocorridos e também os documentos que relatam e também comprovam a ocorrência dos fatos. A reportagem ela não possui uma estrutura rígida. No entanto, para fins didáticos, galerinha, essa reportagem ela pode ser contemplada com os seguintes elementos. O primeiro elemento deles é o título, que é onde anuncia o fato abordado, que é onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atrai o interesse do leitor. O segundo é o subtítulo, que é o título secundário, que pode apresentar outras informações relevantes ao texto. Não é obrigatória a sua presença, mas quando a sua presença ocorre, fica um texto mais chamativo, que atrai uma maior atenção do leitor. O terceiro elemento é o resumo da matéria ou lead, que é basicamente um resumo do texto colocado no seu primeiro parágrafo, situando assim o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações, elas são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes. O corpo do texto, que são as demais informações sobre o fato, comparando com um texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. Temos também o elemento nome do autor e data de publicação, que geralmente vem na parte superior, porém pode aparecer também no final da reportagem, como vocês veem no exemplo. E assim, pessoal, a reportagem ela é usado o discurso direto, que é marcado pela presença das aspas, e também o discurso indireto. No discurso direto, como vocês estão vendo aí no exemplo, ele é marcado pela presença das aspas. E assim, nesse tipo de discurso, ele é transmitido o relato exatamente igual ao que a pessoa entrevistada falou. Já aqui nós estamos vendo o exemplo do discurso indireto, onde o narrador é o responsável por explicar a fala da pessoa entrevistada, incorporando assim a sua fala. Bem, na reportagem pode ter também fotografias que ilustram e esclarecem as informações. As fotografias, elas são acompanhadas por legendas, como no exemplo a seguir. Bem, nós vimos também acerca das peças teatrais, que os textos teatrais eles têm como objetivo principal serem representados, e por esse motivo as falas são geralmente apresentadas nos textos seguidas de dois pontos, como no exemplo, para que cada personagem ele saiba o seu momento de falar. E, além disso, são indicadas as rúbricas, que são explicações e indicações, entre parênteses, sobre a ação em cenário e o estado emocional dos personagens, para auxiliar ele na hora do ensaio, na hora da apresentação. Esses textos, eles possuem fatos, possuem personagens, história e também lugar. E, além disso, atuar e representar papéis no teatro solicita dos autores um certo desenvolvimento técnico para que eles consigam expressar por meio do corpo, por meio do rosto, emoções, sentimentos dos personagens. Esse apuro técnico, ele faz necessário porque o teatro não é a vida real. E assim, nas peças de teatro, é comum que os autores, quando vão representar os seus papéis, eles transmitem diversos sentimentos, através de suas expressões como alegria, tristeza, desespero, susto, tudo isso através de suas expressões faciais. Bem, agora nós vamos relembrar a acentuação das paroxítonas. Paroxítonas, elas ocorrem nas palavras quando possuem
a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba como a sílaba mais forte. Exemplo das palavras palhaço, por exemplo, palhaço. Veja que o lhá, que é a penúltima sílaba, é a sílaba mais forte dessa palavra. Da mesma maneira, a palavra caderno, caderno, canjica, caráter, livro, líder. Ambas essas possuem a penúltima sílaba como sílaba mais forte, por isso são paroxítones. Então, agora nós vamos ver como é que acontece essa acentuação. Então, devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em L, como, por exemplo, a palavra frágil e têxtil. N, por exemplo, a palavra hífen e a palavra elétron. R, por exemplo, a palavra açúcar, a palavra câncer. X, por exemplo, a palavra fênix e a palavra tórax. Is, por exemplo, a palavra júri e a palavra lápis. An e ão, por exemplo, a palavra órfã e a palavra órfão. Bem, nós vimos também acerca das palavras terminadas em agem, igen e ugem. Essas palavras terminadas em agem, igen e ugem, geralmente elas são escritas com G, como, por exemplo, o uso dessas palavras: espionagem, massagem, enfermagem, clonagem, aprendizagem, armazenagem, corrigem, vertigem, dirigem, exigem, mugem, penugem, rugem. Bom, aí a gente viu alguns exemplos de palavras terminadas com agem, igen e ugem, ambas escritas com a letra G. Bem, galerinha, essa foi a nossa revisão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, que será a revisão da unidade 7. Realize as atividades propostas por seu professor. Dedique-se aos seus estudos. Beijinhos e fiquem com Deus.